Então, pessoal, vamos lá, né? Chegou o grande dia, né? Para mim, pelo menos, o primeiro livro que estou lançando. Algumas pessoas estão falando, pastor, é o primeiro de muitos, né? Eu espero que assim seja, né? Eu acho que o primeiro é o mais difícil, né? Depois a gente vai já conhecendo os caminhos da publicação. Então, pessoal, qual o propósito, né, desse livro? Esse livro, vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse livro já está escrito faz 10 anos. Não sei se você sabia disso. Esse livro já está escrito fazem 10 anos. Eu publiquei agora. Eu sempre ficava postergando, mas já estava pronto esse livro já. Deus me deu esse tema há 10 anos atrás: orar, namorar, noivar e casar. E eu guardei com muito carinho esse assunto. O livro ficou pronto. Já dei palestras em igrejas sobre esse livro. Mas esse ano nasceu, né? Foi gestação de 10 anos. Numa conversa com o pastor Drailton, lá em Cuiabá, não sei se vocês conhecem o pastor Drailton, ele lançou um livro e ele me incentivou. Ele falou: olha, eu lança, vai ser bom. E eu saí daquela conversa, foi em janeiro, nas minhas férias, decidido em publicar o livro esse ano. E com a graça de Deus, está aqui hoje esse dia. E este livro, pessoal, ele é especial para mim. Vamos juntos falar aqui o tema do livro, vamos lá? Orar, namorar, noivar e casar. Isso que está aí na tela, eu aprendi esses princípios na minha adolescência. Eu nasci numa família evangélica, meus pais evangélicos, e eu na minha adolescência, eu estava na igreja. Eu me lembro como se fosse hoje um pastor chamado Jaime Kemp. Se alguém conhecia aqui, Jaime Kemp. Ele foi lá na minha igreja, eu morava em Presidente Prudente, São Paulo. E ele falou sobre esse assunto desse livro, não o tema desse livro, mas o assunto desse livro: namoro, santidade. E aquilo, eu me lembro até hoje que no final ele fez um apelo para quem quisesse ir à frente. E eu fui lá, me ajoelhei naquele dia, eu tinha 14, 15 anos e falei: eu quero entregar a minha vida a Deus e a minha vida sentimental a Deus. E eu tenho colhido muitas coisas boas dessa escolha. Eu conheci a minha esposa, a Bel está aqui. Eu conheci ela quando eu tinha 19 anos. Nos casamos eu tinha 23, ela tinha 23, eu tinha 23 anos. Nós estamos comemorando 18 anos de casamento esse mês de julho. Por quê? Porque eu comecei da maneira certa. Quando eu namorei com ela, não era só pegar, largar, ficar, não, era um negócio assim, vamos namorar sério. Então esses princípios espirituais que eu estou ensinando nesse livro, eles já carregam, estão entranhados em mim desde a minha adolescência. Eu gostaria que todos aqui que estivessem aqui presentes, e os que vão ler esse livro também aprendessem esses princípios e colocassem em prática, porque vão ajudar muito você. Então o propósito desse livro é levar assim aos corações essa orientação da seriedade que é um namoro. Eu vou colocar aqui agora algumas páginas do livro, tá? Essa é uma página do livro. O livro ele é bem colorido. Eu escrevi para um adolescente ler o livro, tá? O meu público-alvo é um adolescente, então eu fiz muito colorido. Todos podem ler, mas eu fiz pensando assim, um adolescente que não gosta de ler. Então eu fiz muita cor. O livro ele é todo colorido, ele é cheio de imagem, porque eu quero alcançar um público que às vezes não vai ler um livro comum, aquele livro cheio de preto e branco. Olha o que fala aí, né? As principais escolhas da vida ocorrem, né? Da vida começam com a letra C: Cristo,
carreira e casamento. Então eu acredito que a primeira decisão da nossa vida, a principal, é seguir a Cristo. Se um adolescente, se um jovem tiver um encontro com Jesus, a vida dele é mudada. Mas vem também a carreira, profissão, e também vem o casamento, que são coisas tão importantes na nossa vida. Se você casar mal, escolher mal, se você seguir uma carreira errada, pode vir tantas frustrações depois. Então no livro, eu falo, um capítulo que tem lá no livro, fala assim: antes de iniciar um namoro, ore. Então, por exemplo, você é adolescente, você é jovem, está conhecendo uma garota, primeira coisa, peça a Deus sabedoria. Antes de você começar um namoro, peça a Deus que confirme se aquela pessoa vai agregar na sua vida. Então eu falo sobre isso nesse livro, né? O que começa certo tem a tendência de continuar certo e terminar certo. Então a oração, por isso que o livro, como o nome do livro, né? Orar, namorar, noivar e casar, porque eu já começo dizendo que não deixa a oração para depois, não se afobe, coloque em oração aquele relacionamento. Aí vem o segundo passo, né? Que é o namoro. Existem hoje igrejas que proíbem o namoro, certo? Chama-se namoro de corte, que aí o casal, eles ficam juntos, mas eles não têm nenhum contato físico, eles têm que esperar o casamento. Na minha opinião, tá? Eu não vejo isso como uma regra. Eu namorei com a minha esposa antes de casar. Eu acho que é bom o namoro. O namoro eu acho que é importante para você poder conhecer mais aquela pessoa, os gostos, a família. Agora é claro, idade para namorar, isso é uma coisa muito pessoal e muito da família, tá? Eu não quero causar nenhuma polêmica aqui, tá? Se você é pai falar, eu quero que meu filho namore com 15 anos, é você com ele. Meu filho só vai namorar depois dos 13, 14, 16, 18, eu não sei, isso é uma coisa da sua família. Mas é certo que na hora que você achar que seu filho está pronto, ou você adolescente está aqui e achar que você está pronto para namorar, eu acho que é legal essa experiência, dentro do contexto da palavra de Deus, aquele namoro leve, aquela coisa, né? Não precisa todo dia se encontrar, né? Deixa mais para o final de semana, segunda a sexta tem escola, não precisa ficar aquela coisa todo dia se encontrar. Então eu acho que tem o lado positivo, e no livro eu dou algumas dicas, né, do namoro. Tem o mito da alma gêmea, né? O mito da alma gêmea, a ideia de que Deus, antes da criação do mundo, preparou uma pessoa só para você, metade da laranja, e que essa pessoa, sem essa pessoa você nunca seria feliz. Então aquela ideia assim, Deus fez o Daniel e fez a Isabel, só os dois um para o outro. Eu não creio nessa ideia. No livro eu falo, eu não creio no mito da alma gêmea, não, eu não creio nisso. Eu acho que Deus não faz um ao outro, Deus nos deixa livre. Deus nos dá o quê? Os princípios em sua palavra, para escolhermos o melhor par possível. Aí lá no livro eu falo a questão da incompatibilidade espiritual, né? Às vezes a pessoa é da igreja, o outro não é. Então assim, eu vou falando algumas coisas sobre isso, mas eu quero destacar que eu não acho que Deus fez assim uma varinha de condão, plim, plim, você e você. Não, eu não acho que é assim, eu não creio assim. Deus te dá liberdade para escolher. Depois você não vai falar que foi Deus que escolheu para você, não, você tem que escolher. Deus, na palavra dele, te dá as orientações.
mas a escolha é sua. Depois você não pode reclamar, dizer que, né, foi Deus que é culpado. O que é namorar, né? Namorar é um tempo de desenvolver uma amizade e investir mais no coração do que no corpo. Vou repetir. Namoro é um tempo de uma amizade e investir mais no coração do que no corpo, ou seja, deixar a intimidade física para o casamento. Uma vez eu ouvi uma palestra do pastor Jaziel Botelho, e ele namorava com uma mulher que ela foi evangelizada e era da igreja de uns americanos, e os americanos ensinaram para ela o seguinte: quando ela fosse namorar, que ela tinha que fazer um semáforo, e no semáforo tem 3 cores: vermelho, amarelo e o verde, e ela sempre que fosse namorar, levar aquele semáforo com ela. E aí quando o namorado começava assim a querer passar a mão na barriga, passar a mão na perninha, aí ela já acendia o amarelo. De repente ela acende, aí, ou seja, já tinha que diminuir a intimidade. Aí ele é muito brincalhão, ele falou assim, quando ele casou, que ele aí esperou ela, né, para o casamento, para ter relação íntima, aí disse, quando foi no casamento, ela chegou no quarto, estava cheio de verde. Então, o namoro realmente eu penso que é isso, é você investir mais na amizade, conhecer a pessoa, conhecer os gostos, a família, quais são o propósito de vida. Imagine que a pessoa quer ser no namoro ali, um quer ser médico, e você percebe que você quer ser médico e o namorado não gosta nem de estudar, não quer saber de estudar. Como que vai ser isso? Faculdade de medicina, 6 anos de curso, depois mais sei quantos anos de especialização, aí a pessoa não quer estudar. Então são níveis diferentes. Um quer ser pastor, não, porque eu quero ser pastor, ou quero ser pastora, e o outro nem vai na igreja. Então assim, não é compatível. Então o namoro é a hora de você abrir bem os olhos, escolher bem. Perfeito? Não existe, mas selecione bem, porque depois você pode às vezes casar mal, e às vezes se arrepender e querer até separar. Não, porque a gente não combina, porque a gente é diferente demais, porque eu quero ir para a igreja e ele não quer. Por que você não viu isso no namoro? Você não pensou isso no namoro? Né? Tem idade certa para namorar, né? Eu coloquei aqui, né? Essa questão é muito relativa, pois cada pessoa tem um nível de maturidade diferente. Observamos pessoas com mais responsabilidade, maturidade que outras. Então assim, idade é uma coisa familiar. Olha essa frase, podemos resumir essa questão na frase: quem não é responsável nas pequenas coisas não está pronto para assumir um namoro. Então assim, se aquela adolescente, você é pai ou você é um avô, né? Você vê que aquele adolescente assim, ele ainda é muito infantil, a menina está brincando de boneca. Será que está pronto para namorar? Então tem coisas na hora certa. Tudo começa com uma boa amizade, né? Se você realmente quer conhecer uma pessoa, veja como age na escola, na faculdade, como trata os pais, qual a sua opinião a respeito da igreja, né? Falei sobre isso já com vocês aqui. Agora veja bem, não é só a questão de amizade, tem que ter a química. Sabe o que é química? Química é aquela coisa assim da atração, de apaixonar-se. Não adianta, por exemplo, a pessoa é crente, a pessoa é estudiosa, a pessoa é um bom filho, mas eu não me sinto atraído por aquela pessoa, então não tem química, aí não adianta. Tá? Então é as duas coisas, né? É os valores, mas também
a atração, é gostar de estar perto, é sentir o perfume, é sentir-se apaixonado, é aquela coisa de você se arrepiar, o coração bater, tem que ter isso é importante, né? Aí eu vou avançando aqui para uma outra parte já do livro, que é a questão da criação da sexualidade. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Pessoal, tudo que Deus criou é bom, inclusive os nossos corpos, inclusive as nossas partes sexuais. Vou tentar aqui ser bem cuidadoso com as palavras. Tem gente que acha que quando Deus foi fazer o pipi do Adão, ele fechou o olho assim, ai, coisa feia. Será? Não, foi bom. A sexualidade é bênção. Tem igrejas por aí que falam que a sexualidade é só para procriação. Não é só para procriação. Deus também nos deu a capacidade de sentir prazer, de ser amado, amar. Os casais aqui presentes sabem quanto é importante uma vida de intimidade num casamento, como isso conecta aquele casal. Não é só para ter filho. Então, o problema não é a sexualidade, mas o que a gente faz com a sexualidade. Tem uma frase no livro que eu falo assim: a sexualidade, ela é como um grande rio, rico e profundo, enquanto se mantém nas suas margens. Se você tem aquele rio nas suas margens, ele é rico, ele tem uma exuberância de peixes, de vida. Só que quando ele sai das margens, ele alaga, ele destrói as casas das pessoas, traz prejuízo para as famílias. Por quê? Porque ele saiu das suas margens. Então, é a mesma coisa na sexualidade. Se você mantiver dentro da margem, você vai ser muito feliz. Então, o que é fornicação? Relações íntimas entre pessoas solteiras, fornicação, saiu da margem. O que é adultério? Relação com a pessoa que não é seu esposo, saiu da margem. Então, são coisas que saem da margem, e quando saem da margem, geram problemas. Se ficar na margem, no casamento, vai ser bênção, vai ser feliz, vai ser próspero. E aí eu trabalho esse assunto: quem ama, espera. Diversos movimentos no Brasil já trabalharam esse tema de abstinência sexual. Pastor Jaime Kemp, como eu falei, tem o Nelson Júnior, Eu Escolhi Esperar. Tem no movimento católico, Namoro Santo. Então, diversos movimentos já foram trabalhados e incentivam postergar a relação sexual para o casamento. E se um adolescente ler isso aqui no meu livro e entender isso aqui, já valeu. Já valeu. Por quê? Porque a intimidade física, ela foi feita por Deus para o casamento. Eu vou explicar isso aqui. Vamos ler essa frase que está na tela? Os privilégios devem vir acompanhados pelos compromissos. Então, você ter acesso ao corpo da sua namorada ou do seu namorado, isso é um privilégio. O pai dela criou ela com tanto carinho. Respeite-a. Quando eu estava na adolescência e comecei a paquerar, a minha mãe, meu pai sempre falava assim: pense que as meninas podem ser suas irmãs. Tratem as meninas como se fosse sua irmã. Trate com respeito. Eu gostaria de ver a minha irmã
passando de mão em mão, como um produto de liquidação, que todo mundo passa a mão e ninguém leva para casa? Não, eu não gostaria. Um pai e uma mãe não gostaria. Então a gente também tem que tratar as meninas com essa mesma responsabilidade. Isso é bíblico. Isso é uma atitude cristã. É uma hombridade dos homens e das mulheres também. Então, pessoal, essa ordem do livro, orar, namorar, noivar e casar, deve ser seguida, deve ser observada. Olha o que a Bíblia fala sobre essa questão. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, quando um homem, ele vai num prostíbulo, ele se prostitui, ele se une a uma prostituta, a Bíblia está dizendo isso na tela, não é simplesmente, pessoal, um ato íntimo, é uma união de almas, é um casamento. Então, as pessoas não sabem, não sei se as pessoas não sabem, ou se não entenderam, ou se estão brincando, porque você vê hoje a pessoa vai numa festa, hoje é um sábado, a pessoa vai numa balada, numa festa, ela sai daquela festa, ela vai com uma pessoa ter uma relação, e às vezes não sabe nem o nome. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, ela disse assim, que ela estava tão perdida nesse mundo, que ela estava tão longe de Deus, que quando ela caiu em si, que um dia uma menina, uma mulher, que esse rapaz saiu, ela falou assim, você sabe meu nome? E ele falou, pastor, eu não sabia. Eles tinham acabado de ter uma relação íntima, a menina perguntou, você sabe meu nome? Ele falou, não sabia o nome dela. E ali eu percebi o tamanho da lama que eu estava, o tamanho do pecado que eu vivia, sem Deus. Esse não é o propósito, gente. Deus não criou dessa forma. E a gente pode falar aqui que o assunto, quando a gente entende a palavra de Deus, a preocupação vai além de doenças sexuais transmissíveis, de uma gravidez não planejada, vai além disso, mas vai de uma quebra de um mandamento de Deus, uma quebra de um mandamento de Deus, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e serão uma só carne, ou seja, primeiro você deixa, depois você se faz. E como que se faz? Relação íntima. Eu espero que esse livro leve essa mensagem. Leve essa mensagem. Ah, pastor, mas é porque eu não sabia, eu caí. Não, Deus não quer virgindade, Deus quer santidade. Não importa o seu passado, importa o seu presente. Faça direito hoje. Acerte-se. Ou comece certo. Você vai ver que no futuro, você vai olhar para trás e falar, puxa, como foi bom colocar os princípios da palavra de Deus na minha vida, e quantas bênçãos você vai colher da sua decisão. O que fazer enquanto não encontro a pessoa certa, pastor? Claro, um dos grandes desafios para o solteiro é a questão sexual, claro, eu sei disso, travam uma batalha, mas a palavra de Deus orienta que você precisa se abster sexualmente. Você precisa. Não tem problema nenhum ser solteiro. Aliás, ser solteiro é uma fase muito boa da vida. Solteiro você pode ir lá na casa do seu amigo, ficar jogando videogame até a madrugada. Solteiro você faz o que você quiser. Ah, eu quero comprar uma passagem, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos, vai sozinho, vai. Quando você casa, meu amigo, às vezes eu brinco, né? Toco o meu celular, eu falo, é a polícia, né? A Abel me ligando, 11 horas da noite. Onde você está? Estou na célula. Meu amigo, você casou. Acabou.
né? Eu quero fazer uma viagem, não vou só, vou ela também, e agora tem o Samuel, vai nós 3. Então essa viagem tem que ser planejada 5 anos com antecedência, é caro. Então, ser solteiro tem o seu lado bom, aproveite, só que aproveite com responsabilidade. Lembra de Eclesiastes que nós falamos aqui? Jovem, alegra-te teu coração, mas lembra-te que Deus te pedirá contas. E nós chegamos então na parte do final do livro, já estou indo para o final, do noivado, né? Então o que é o noivado? Você já orou, você já namorou, aí você agora está ficando noivo. O que é ficar noivo? O noivado é quando você marca uma data para se casar, isso é noivado. Nós vamos marcar uma data, vamos casar em julho de 2024, ano que vem, aí você fica noivo. Mas eu recomendo que o noivado não seja mais do que 6 meses. 6 meses, eu falo no livro isso. Por quê? Porque quando você está noivo, você já acha que você, não, eu vou casar, já sou dono da pessoa. E se no meio do noivado você termina? Eu já vi gente no meio do noivado terminando. E aí, vocês já tiveram toda a intimidade física? Já foi. E essa questão da intimidade física, pessoal, cada pessoa que você tem um relacionamento íntimo, isso nunca você vai esquecer. É como se pegasse uma massinha azul e uma massinha amarela, e você misturasse aquelas massinhas, e você fala assim, separa agora. Você vai levar isso com você. Então, o noivado, o bom seria, no máximo 6 meses, por quê? Para a gente já dar aquele gás final, não, está chegando, vamos segurar mais um pouco, vamos esperar, né? É claro que nós temos os hormônios, e os hormônios não são convertidos, mas está chegando, 6 meses, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 1 mês, graças a Deus, enche de verde lá a casa. Então, aí você tem que fazer o quê? O casamento civil, isso é importante, o cartório. Por quê? Porque o casamento religioso, pessoal, eu falo assim, nenhum ministro sério, ele casa alguém na igreja sem o casamento civil, porque o casamento religioso não tem nenhum valor. O valor é o casamento civil. O religioso é uma confirmação do civil, é uma bênção, mas juridicamente o religioso não tem valor. Um ministro sério exige do casal o casamento civil. Exige, eu exijo. E se tiver algum pastor na cidade que está fazendo casamento sem exigir o civil, infelizmente ele está errado. Então, pastor, mas eu não quero fazer uma festa, não tenho condição, não tem problema, eu vou no cartório com você lá e eu pago até Uber. Eu sou chamado de pastor casamenteiro, Santo Antônio dos Evangélicos. Mas casa, faz direito. Pastor, mas R$400 no cartório, eu dou essa oferta, mas casa, ô cristão. Não, porque a gente vai juntando, vai amigando aqui, vai ficando, aí fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, daqui a pouco o filho está com 15 anos. Pastor, ainda não tivemos dinheiro. Gente... Então, a gente precisa, né? Nem que for só o casamento civil, mas faça. O religioso, pessoal, aquela festa é só uma cerejinha, é um detalhe, o importante é o civil, porque no civil, o pastor pode ir lá e dar uma bênção, a família, pronto, está casado, está resolvido. Olha essa frase aqui do pastor Hernandes, eu acho tão bonita, olha, o verdadeiro amor se concretiza com gestos, com a mesma profundidade que é proclamado pelos lábios, né? Eu te amo, então por que você não casa? O verdadeiro amor procura legitimar-se, ele descarta os riscos e paga qualquer preço. O verdadeiro amor não teme assumir compromisso. Então, o que nós precisamos hoje, pessoal, é de uma geração compromisso. Uma geração compromisso. Olha, eu estou com você
para sempre. Estamos juntos. Não é, sabe, descartar. Hoje a gente pega um copo descartável, toma água, joga fora. E a gente descarta as pessoas. Usa, descarta. Não. Geração compromisso. Se você está na igreja, você tem que fazer parte da geração compromisso. Estou com alguém com um objetivo com essa pessoa, de namorar, de formar uma família. Não deu certo? Termina, mas tem um objetivo, tem um propósito, não é só tirar uma casquinha. Então, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Qual que é o público-alvo desse livro? Eu não tenho como escrever um livro, pessoal, e alcançar de 0 a 80, eu tenho que ter um público, e eu escolhi os adolescentes, os jovens, o meu alvo são eles. Então você está aqui hoje, você veio dar um carinho por mim, e você pode ler, mas você vai falar, esse livro, pastor, não é para mim, porque eu já estou casado, tudo bem, então dê para alguém, leia, aprenda alguma coisa, ensine seus netos, ensine seus filhos, distribua a informação, compra para alguém, dá de presente, eu tenho um neto, tenho um bisneto, tenho um sobrinho, leve esse livro para esse público-alvo, mas todos podem ler. O livro, eu quero que todos vocês tenham acesso, só que você vai ver que o assunto tem um público-alvo. Aí você fala assim, pastor, mas será que meu filho está pronto para ler? Eu recomendo acima de 13 anos. 13 anos, por quê? Porque no livro eu falo sexo, abstenção sexual, eu falo dessas coisas. Então eu recomendo 13 anos. Pastor, meu filho tem 9, guarda lá, põe lá no armário, quando ele fizer 13, você está aqui, ó. O pastor Daniel deixou até dedicatória já para você, 3 anos antes. Talvez agora não é uma criança, não é para ela, é um adolescente, 13, 14, eu não sei, aí você pai tem que saber qual que é a faixa etária do seu filho. Eu acho que 13 é uma idade ali mínima. Talvez se tiver 12, mas já for aquela criança mais madura, um junior maduro, um adolescente 12, pode ser. Mas a idade é muito complexa, porque tem uns que são muito meninão ainda, e tem outros que são mais maduros, novos. Então assim, eu quero deixar isso a critério de cada família. Como adquirir esse livro? Esse livro, pessoal, ele está sendo vendido por R$40, tá? Eu queria fazer até contar um testemunho aqui, sobre esse livro. Como eu disse, eu já estou encerrando. Esse livro foi escrito há 10 anos atrás, e eu publiquei agora, e eu não tinha condição de publicar. Por quê? Porque R$40 é o preço da impressão dele, porque ele é todo colorido. E eu fiz uma conta, R$40 vezes 300 livros, sairia R$12.000. Eu pensei, eu preciso de 12 mil, e não ia ter lucro nenhum, 12 mil, só para lançar a ideia, como uma flecha o livro, sem interesse financeiro, 12 mil eu precisava. E eu falei aqui na igreja com vocês, falei que eu precisava de 12 mil, e quem quisesse, pudesse ofertar, ia me ajudar. E sabe quanto que eu recebi de arrecadação? Mais de R$16.000 de oferta. Um mandou 30, um mandou 40, um mandou 1.000, um mandou 500, um mandou 200, cada um mandou o que pôde, o que quis. Eu recebi em torno de uns 16, 17 mil reais. Aí eu pensei, poxa, em vez de fazer 300, eu vou fazer 1.000, porque quanto mais você faz, mais barato fica.
E aí eu consegui então fazer 1000 livros, porque eu recebi 16 mil, que era 1000 livros, ficava 16 mil reais. Eu não tinha nem 12, eu falei, 16 é impossível. Então, eu quero agradecer mesmo a todos que doaram, tá? Gratidão a todos que contribuíram. Eu assim, não tenho interesse financeiro nenhum nesse livro. Por quê? Porque vocês foram muito generosos comigo. Então, toda a arrecadação desse livro vai ser reinvestido em novos livros ou em novas publicações. Eu vou fazer uma conta separada na minha poupança, no meu banco. Tudo que eu receber de pagamento vai ser separado para novas publicações, ou desse livro ou outros temas. Eu não vou usar para outro fim, porque eu me sinto que vocês fizeram algo que me surpreendeu, me ajudando, acreditando nesse projeto. Então, eu faço esse compromisso com vocês, já fiz com Deus, desse livro assim, eu creio que por eu não ter interesse financeiro, esse livro vai chegar em muitos lugares. Porque quando a gente faz uma coisa assim de coração, parece que Deus fala, é assim que você quer? Então vai, aí Ele manda mesmo, entendeu? Por quê? Porque Ele vê que a nossa intenção, e eu não sei, gente, para onde esse livro vai, não sei aonde vai chegar, mas só desse movimento que aconteceu de ofertas, eu acho que esse livro vai muito longe, né? Então assim, Deus tocou no coração de pessoas aqui, e eu sei que Deus estava dizendo para essas pessoas, invista porque é sério, invista porque vai alcançar muita gente. Então eu sei que a mão de Deus está agindo nesse livro, e eu não tenho interesse financeiro nenhum nesse livro. Se eu puder, fiz 1000, depois fazer mais 1000, e eu não sei aonde vai chegar, ou como algumas pessoas falaram, pastor, você vai fazer mais, eu não sei, outros livros, outros títulos, não sei para onde vai, mas o meu coração é servir, servir e servir. Esse é meu interesse, não é lucro financeiro nenhum, porque eu sei que quando entra o dinheiro, Deus sabe nosso coração, e eu não quero me vender, eu quero abençoar. Então, o livro vai estar ali fora. As pessoas que já doaram, né? Eu coloquei aqui como adquirir esse livro. Quem já doou, não precisa pagar mais nada, tá? Então, se você já fez sua doação, você vai chegar ali, você vai falar o seu nome. Eu tenho a lista de todos que doaram. A Bruna vai estar ali, né, Bruna? Fala, Bruna, olha, meu nome é tal, eu já doei para o pastor. Então, seu livro já está reservado. Mas você fala assim, pastor, eu não doei, quero comprar. Vai ser vendido R$40. Pastor, eu não tenho R$40, eu tenho 30. Tudo bem. Pastor, eu não tenho 30, tenho 20. Está tudo bem. Pastor, eu não tenho como pagar. Você vai levar o livro gratuitamente também. Tá bom? Então, realmente o objetivo é esse. É abençoar. Tá bom? Então, eu quero deixar para vocês aqui o meu Instagram, @pastor Daniel Dutra. Se você não me segue, siga, eu vou seguir de volta, porque o Instagram hoje é uma rede muito atual, e eu quero estar promovendo o livro também lá, gravando vídeos do livro, e também eu quero divulgar aqui o meu canal no YouTube. Esse é um projeto também que eu tenho, que também é um projeto gratuito. É um canal chamado Teologia Básica, e nesse canal eu tenho lá um curso básico de teologia. São 14 aulas gravadas lá gratuitamente para você assistir na sua casa, tá bom? Para você conhecer mais de teologia. Eu tenho um panorama da Bíblia, são 66 vídeos gravados de Gênesis a Apocalipse lá no YouTube, nesse canal. Curso de aconselhamento, já está gravado lá 9 aulas, como aconselhar. E eu tenho outros projetos para fazer mais vídeos, mais temas. Então,
eu peço que você siga lá no Instagram, no YouTube, dê essa força lá, divulgue, e eu peço que Deus me faça um instrumento da sua graça.